could I know your wind would blow in the rain? Hey, how could I see what would they make out of me? Fala galera, aqui quem tá falando com vocês, Mr. Robson Seixas. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, né? Meu menino tá aqui vendo desenho, mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo. Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Bom dia, hoje são 4 de janeiro de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tesouro Nacional. Cargo auditor fiscal, nível superior. O órgão que elaborou as questões foi a ESAF, Escola de Administração Fazendária, que fica aqui no Distrito Federal, em Brasília. Veja a questão aí. Temos assim: os enunciados seguintes constituem um texto. Assinale o que foi transcrito sem erro. Sem erro. E aí temos as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer simplesmente que você encontre a única opção em que as orações ali, em que o texto não contenha erro algum de língua portuguesa. Então você vai procurar a única opção com o português correto, sem erro algum. Certinho? Sem erro aí algum. Procure, depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traga aí um texto sem erro gramatical. Vejamos a opção A. O Brasil permaneceu muito tempo paralisado diante de uma cilada envolvendo dois conceitos: educação e renda. Há algum erro aí nessa oração? Nesse período aí? Há um erro aí. Um erro de ortografia. Uma palavra aí está escrita de forma errônea, errada. É a palavra aí, paralisado. Esse adjetivo aí na oração. Paralisado, que é um verbo no particípio, no sentido de adjetivo. Veja, o Brasil permaneceu muito tempo paralisado. Aí está o erro. Paralisado é com S e não com Z. É o verbo paralisar. Paralisar, paralisado. Particípio. Paralisia, paralisar, tudo com S. Paralisia com S. Paralisar com S. Paralisado com S. E aí está com Z. Eis o erro. A opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer o texto correto. Vejamos a opção B de bola. Os números mostram que, quanto menor for o grau de escolaridade de uma pessoa, mais baixa será a sua renda. Os números mostram que, quanto menor for o grau de escolaridade de uma pessoa, mais baixa será a sua renda. Isso aí está correto? Não, há uma incorreção aí. Veja, temos aí uma oração subordinada adverbial intercalada. Ela vem no meio da oração. Então, quando uma oração vier no meio de outra oração, uma oração subordinada adverbial, quando ela vier no meio de outras orações, aí essa oração subordinada adverbial, que está no meio entre outras orações, ela deve vir obrigatoriamente separada por vírgulas. E aí temos na opção B de bola uma oração subordinada adverbial intercalada entre duas. E aí ela não veio com vírgulas. A vírgula é obrigatória. Duas vírgulas separando essa oração que vem no meio entre duas, separando essa oração. Então as vírgulas são obrigatórias. E aí na opção B não aparecem as vírgulas. Veja, os números mostram que, vírgula, e aí vem a oração subordinada intercalada. Quanto menor for o grau de escolaridade de uma pessoa, vírgula. Entendeu? Eis a oração aí, subordinada adverbial intercalada, que está entre duas orações. Veja, quanto menor for o grau de escolaridade de uma pessoa, isso aí é a oração subordinada entre duas aí. Então a vírgula é obrigatória, duas vírgulas aí. Então o correto seria: os números mostram que, vírgula, quanto menor for o grau de escolaridade de uma pessoa, vírgula também, mais baixa será a sua renda. Entendeu? Então o erro está aí, na opção B, porque essa oração subordinada adverbial não está entre vírgulas, e as vírgulas são obrigatórias. Vejamos a opção C, de casa. Quanto mais baixa era a renda de uma família, menores eram as chances de um de seus integrantes estudar e ir à escola. Vou reler. Quanto mais baixa era a renda de uma família,
menores eram as chances de um de seus integrantes estudar e ir à escola. Há algum erro aí de língua portuguesa? Há. Falta aí a crase obrigatória antes da palavra escola, no final. Veja aí a opção C no final. Estudar e ir à escola. A escola aí, crase obrigatória. Por quê? Porque aí temos o verbo ir. Quem vai, vai a. O verbo ir exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Eu digo assim: vou a Sobral amanhã. Vou a Sobral, minha terra natal, lá no Ceará. Então veja, o verbo ir exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. E a palavra escola é feminina. Aceita o artigo feminino a. Você diz escola, você diz a escola. A escola. Aceita o artigo definido feminino a. Então a preposição a, exigida pelo verbo ir, mais o artigo definido a, aceito pelo substantivo feminino escola, preposição a mais artigo a, crase. Aí é obrigatoriamente a crase. E ela não veio aí. Eis o erro. Ir à escola aí, o a com crase. Vejamos a opção D. Esse círculo vicioso em que pais em dificuldades econômicas produziam filhos de baixa escolaridade atrapalhou o progresso nacional até pouco tempo atrás. Há algum erro aí de língua portuguesa nessa opção D de dado? O que você acha? Esse círculo vicioso em que pais em dificuldades econômicas produziam filhos de baixa escolaridade atrapalhou o progresso nacional até pouco tempo atrás. Há algum erro aí de língua portuguesa? Não há. Então a opção D de dado é a opção correta, sem erros aí de língua portuguesa. Esse círculo vicioso, em que pais em dificuldades econômicas produziam filhos de baixa escolaridade, atrapalhou o progresso nacional até pouco tempo atrás. O que atrapalhou o progresso nacional? Esse círculo vicioso atrapalhou o progresso nacional. Tudo correto aí. Então a opção D é a opção que a questão quer. Vejamos a opção E. Em 1980, 80% das crianças em idade de estudar no ensino fundamental estavam matriculadas, mas haviam 4 milhões de crianças fora da escola. Vou reler. Em 1980, 80% das crianças em idade de estudar no ensino fundamental estavam matriculadas, mas haviam 4 milhões de crianças fora da escola. Há algum erro aí de língua portuguesa? Há. O verbo haver aí, ó. Lá no finalzinho da oração, veja. Mas haviam 4 milhões de crianças fora da escola. Muita gente aí se engana, diz aí que isso aí está certo, porque o verbo haver aí, 4 milhões de crianças haviam. E aí as pessoas dizem, isso aí está correto. Não, está errado. Por quê? Porque esse verbo haver aqui, nessa oração aí, está no sentido de existir. Está no sentido de existir. Cuidado. O verbo haver, ele pode ficar no plural, desde que não esteja no sentido de existir. Aí, o verbo haver está no sentido de existir. Quando você puder substituir o verbo haver pelo verbo existir, o verbo haver fica sempre no singular. Terceira pessoa do singular. Ele é um verbo impessoal. É por isso que ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Veja bem, no sentido de existir ou no sentido de tempo, passado, não é? Então, o verbo haver, no sentido de existir, sempre fica no singular. E aí está o erro.
Veja aí, no finalzinho. Mas haviam 4 milhões de crianças fora da escola. Eu diria, mas existiam, verbo existir. Mas existiam 4 milhões de crianças fora da escola. Então, o verbo haver aí no sentido de existir. Então, o correto aí seria, mas havia no singular. Mas havia 4 milhões de crianças fora da escola. Viu aí? Havia no singular 4 milhões de crianças. Porque o verbo aí está no sentido de existir. No sentido de existir, o verbo haver fica sempre no singular. Mas havia 4 milhões de crianças fora da escola. Aí está o erro. Aí aparece haviam. Resumindo, a única opção correta aí, a única, é a opção, a única, a opção de dado. A opção de dado. Mais um vídeo e muito obrigado.